E eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Não vou usar, são poucos versículos, mas eu vou usar muito pouco nisso, mas vai ser um apoio, né? Lucas capítulo 5, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Evangelho, e do 12 até 16, fala da cura de um leproso, e começa assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando esse homem lhe viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Querido Jesus, nós queremos te dar graças a Deus pela tua palavra e queremos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos mostrando qual é a tua vontade para nossas vidas diante desse texto, Pai. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Sempre que nós falamos de vida religiosa, nós falamos ou nos referimos ao reino de Deus, sendo um reino atual e um reino que liberta, porque Jesus nos apresenta isso, e nós vimos o próprio relato aqui que Jesus libertou, ele curou um leproso. E onde Jesus falou coisas muito importantes sobre a vida de pessoas, ou das pessoas, ligando o coração das pessoas com a vida. E com essa postura importante e atual, ele salvou, ele libertou e mostrou caminhos para as pessoas construírem as suas vidas com responsabilidade. E a nossa mensagem é falar da salvação em Jesus. É o que mais está em nós. Onde ela precisa ser divulgada, ela precisa ser anunciada, mas não como uma proposta de salvação para a morte, mas como proposta de salvação para a vida, porque você está vivo. Parece que a gente fala de Jesus, a pessoa entende sobre Jesus, ela se converte, mas isso vamos guardar para usar isso depois que eu morrer. Mas o que Jesus está falando aqui é um pouco mais, mas como proposta de salvação para a vida, porque você está vivo. Ou seja, salvação para hoje, salvação anunciada aqui, agora, é para hoje, é para esse domingo. Por quê? Porque acreditamos que existe vida antes da morte. Existe vida depois da morte? Existe. Mas tem outra questão que a gente não se preocupa, é que existe vida antes da morte. A vida não é um dia após o outro, de dias vazios e sem sentido, a nossa vida normal de trabalho, a nossa rotina. Não é isso. É algo mais que isso. Existe salvação para enquanto estamos respirando, para enquanto estamos dirigindo, para enquanto estamos trabalhando, estamos amando e para enquanto estamos na vida fazendo tudo aquilo que precisamos fazer.
E esse texto que lemos nos ensina e nos dá ideias e propostas exatamente de uma salvação nos nossos dias e enquanto estamos vivos. E Jesus curou esse leproso e deve ter curado outros que não estão descritos nem nessa passagem e nem em outros textos, né? Acredito que essa história é para nós hoje uma verdade espiritual. Então são conceitos ou ideias que esse leproso de alguma maneira está representado em algumas situações que nós vivemos. Quero ver algumas ideias pensando nessa vida religiosa que pode ser bonita, pensando nessa proposta de salvação que é para antes da morte. E o que de fato precisamos fazer para que a nossa vida religiosa ela seja frutífera, que ela seja bonita, que não seja motivo de vergonha em situações alguma, e o que precisamos fazer para tratar essas feridas que temos dentro de nós. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa caminhada cristã é: jamais coloque o seu coração, jamais coloque no seu coração que a dor é um instrumento secreto de Deus para produzir salvação, principalmente em você e mesmo nos outros. A pressão para nós pensarmos assim é muito grande. É muito grande. Vou dar um exemplo. Não sei quantos de vocês já ouviu, mas você vai ouvir. Uma frase que diz assim: se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Guarda essa frase se você nunca ouviu. Aí eu pergunto, será que Deus enviou um problema para te salvar? Parece meio bipolar, onde a ideia é Deus trazer um problema para depois dar a solução. Ou Deus sempre ensina a gente com coisas ruins. É impressionante como isso é forte, como isso cai, entra no nosso coração. Ou seja, Deus ensina como? Com desemprego, com câncer, com doenças e pneu furado. Quando dá tudo ruim, é Deus ensinando. E hoje existem métodos de ensino muito criativos. Se vocês veem as crianças nos colégios, por exemplo, contando histórias, com massinhas, com jogos, com brincadeiras, atividades criativas e outros métodos que são desenvolvidos. Mas Deus, não. É só na pancada. Deus é só na dureza, é só desgraça. Será mesmo que do Pai das luzes pode vir alguma coisa ruim para ensinar qualquer coisa boa? Será mesmo que o Criador de todas as coisas, o Deus revelado em Jesus, que a Bíblia o define como amor, usa mesmo as coisas ruins para ensinar alguma coisa? Será mesmo que esse Deus quer ver e fazer sofrer o ser humano que Ele criou, a ponto que não podia usar um ensino mais bonito, um ensino mais inteligente para fazer da vida das pessoas uma vida mais bonita? Olha como o texto é muito legal. Tá? O leproso ele está numa cidade, ele está coberto de lepra, uma doença que não sai nunca, Na época não tinha cura. Hoje tem cura. Então ele estava, pelo fato de não ter cura, ele estava excluído
socialmente. Eles viviam em grupos separados e as pessoas, os seus familiares, quando levavam comida, eles levavam a comida lá, a marmita, deixavam lá e se retiravam. Depois eles iam lá buscar e comer. E se algum leproso encostava ou ia ao encontro de alguém que não tinha lepra, ele tinha que avisar que ele era imundo. E se ele tocava, sabe a sentença que ele recebia? Ele era morto. Olha a exclusão que essa pessoa, que situação de exclusão social que essa pessoa estava. Todos eles estavam nessa situação. E ele olha para Jesus e diz assim, ele nem está clamando. Ele nem está suplicando, ele só diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado, eu posso ficar limpo. E o que o Senhor diz? Eu quero. E o Senhor foi lá e tocou nele. O versículo diz que Jesus tocou nele. E diz, eu quero, porque esta é a minha vontade para que todo mundo fique limpo. E o meu desejo é que todas as pessoas sejam purificadas. Eu não quero ninguém andando por aí sujo, excluído, marginalizado, colocado às margens da sociedade, esquecido pelas pessoas. Então não foi Deus que marginalizou ele? Não foi Deus, foi uma doença chamada lepra, que era uma doença inaceitável. E aí as pessoas colocaram esse leproso de lado. E Deus chega dizendo assim, eu quero que você fique limpo. Eu quero isso para você, e eu quero isso para todas as pessoas, porque ter feridas no corpo nunca foi a vontade de Deus e nunca será. Porque viver excluído nunca foi a vontade de Deus para ninguém e jamais será. Então a gente precisa parar com essa história que para a dor se tornar algo bonito foi Deus que mandou. Se vocês não ouviram, vocês não vão perder a oportunidade de ouvir isso. A dor não é um problema enviado por Deus. Não é. Agora, a dor pode se aproximar dele, fazer a pessoa se aproximar dele. Isso sim. Por quê? Porque a dor está no viver. As pessoas têm problema dos mais diversos. Mas foi Deus quem enviou? Não foi Deus. E a vida do viver, ou seja, todo mundo que está vivo, está no risco. Está no risco. Agora, isso pode me aproximar de Deus? Claro que sim. E o que define se a dor vai me aproximar de Deus ou não? É a maneira de como vou encará-la. A maneira de como vou passar por isso. A maneira de como você vai passar o processo dolorido. A sua postura vai definir se você vai se aproximar de Deus ou se você vai se distanciar de Deus. Alguém de vocês pode dizer, mas nós não temos lepra. Nós lemos um texto de um leproso, mas nós não temos lepra no nosso meio. É verdade. Nós não temos lepra literal. Ou seja, exposta no nosso corpo, que aparece na pele. Nós não temos essa lepra, mas nós temos outras lepras internas, lepras que também deformam, lepra que também machuca e lepra que também exclui. Nós temos outras que também nos colocam na margem da vida e nos separa de outras pessoas. Nós também temos lepras que são coisas que no andar da nossa vida
elas aparecem e foram também nos definhando e nos murchando. O texto que nós lemos começa assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Nós podemos trocar e dizer, certo dia em Farroupilha, ou certo dia na Aliança, havia uma pessoa coberta de... 2 pontos. Podemos trocar a palavra lepra por qualquer outra coisa, e aí nós chegamos nessa história. Por exemplo, hoje aqui na Aliança existe uma pessoa com muita tristeza. Hoje aqui na Aliança existe uma pessoa com muita depressão. Hoje aqui existe uma pessoa coberta de ilusão. Não dá para ver essas coisas. Não dá mesmo. Mas elas excluem, elas atrapalham, elas entristecem e causam muitas dores internas. Aí poderíamos falar de diversas coisas, e eu quero falar de algumas, como falei, vou trocar a palavra lepra por algumas outras aqui. E nem aquilo que eu vou falar vai se identificar com alguns de vocês. Mas o Espírito Santo pode estar falando você, lembrando você de alguma situação que você passou na sua vida, desde a infância até hoje. Então, esteja bem atento e presta bem atenção que o Espírito Santo pode falar ao seu coração. E pode ser que haja aqui pessoas que estão vivendo e estão cansadas e oprimidas, colocadas de lado e vivendo uma vida ou uma subvida porque está coberta de traumas. Aqui dentro. Certamente há pessoas nessa condição. Você pode ter vivido histórias tristes no seu passado, situações muito complicadas, como abusos físicos. Alguém que apanhou, se sentiu injustiçado. Abusos verbais. Foram ofendidos, chamados de vários nomes. E uma coisa que não é muito falada, abusos sexuais, isso é uma coisa bem escondida. Isso existe e são bem escondidos. Que trauma é que a pessoa carrega dentro de si que ela não pode falar isso? E pior, que ninguém nunca te ajudou e isso entrou na história da tua vida como uma lepra. Isso está te comendo, isso está te corroendo, te quebrando por dentro. E talvez essa lepra do trauma de algo ruim que aconteceu com você e que ninguém te ajudou, foi motivado pela própria religião. Mas como? Porque isso é da vontade de Deus. Ou seja, além de não te ajudar, inclui Deus nessa história e você está até hoje carregando isso, dizendo, eu tenho que viver isso sim, porque é Deus que está querendo me ensinar. Você se sente confortável com isso? É esse Deus que você quer? Não é Deus. Nós sofremos porque a maldade existe. Nós sofremos porque pessoas agem, sim, de uma maneira torta. E até abusam da gente. Abusam de nós. Abusam contra nós. Às vezes nós estamos arrastando abusos que nós vivemos na nossa infância. Talvez não só na infância, mas isso pode ter acontecido depois de adulto. Até a vida adulta, há poucos dias, há pouco tempo. E aí tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda porque é lepra. É lepra, mas tem cura.
É dolorido, mas isso pode ser resolvido. Só que aí a gente tem que falar, tem que revelar isso, tem que dar nome, precisa ser exposto melhor e curado. Então o Senhor quer me curar. Aí eu vou pegar as palavras de Jesus que diz, eu quero. Ou seja, Jesus quer. Jesus quer. É claro que Ele quer, porque essa é a vontade de Deus, que você seja curado. Foi o que Ele fez lá com o leproso. E às vezes precisa uma série de ações, sabendo que a cura é possível. Talvez isso vai acontecer com longas sessões de terapias. Talvez isso vai acontecer com aconselhamentos espirituais. Tenta conversar com alguém que você tenha confiança, que você possa abrir o jogo, que você sabe que a pessoa não, para outros, que não fica abrindo para outros, que ela se interesse em andar contigo, em orar contigo até ser curado. E talvez vai ser com remédio mesmo. Se o médico falou para você tomar o remédio, então você toma o remédio, tá? Porque aquele remédio é Jesus dizendo, quero sim que fique limpo. Porque Ele quer. Eu conheço gente que compra caixas de remédio. Toma 2, 3 e deixa lá. E tem alguns que são naturalistas, não, eu sou contra remédio, não quero, porque... E se Jesus quer te curar dessa forma? Então, ouça bem o que o médico diz. Então, se Ele quer, eu e você temos que buscar esse caminho para tratar esses traumas. E talvez esse trauma vai ser resolvido na hora que você sentar e conversar com essa pessoa que provocou esse trauma e lavarem a roupa suja. Às vezes você tem que sentar com a pessoa e dizer, cara, fulana, isso que você fez, isso me dói, isso me machucou, isso não é legal, eu não me sinto bem, eu me sinto humilhado. Como liberta o coração da gente quando a gente fala isso. Mas precisa fazer. Essa conversa que você precisa ter com alguém e você está prolongando e a vida está passando. Que era para uma semana atrás, passou 3 meses, passou 5 anos e ainda não foi resolvido. Passaram-se 20 anos ou 30 anos que você está com essa amargura no seu coração, e a amargura é outra lepra. Às vezes a amargura é o veneno que você toma e espera que o outro morra. Essa semana minha esposa mandou um videozinho para mim para assistir, e o videozinho, o autor fala o seguinte, fala sobre a amargura. Ele diz: a amargura é como uma brasa acesa que você quer jogar para outra pessoa. Só que a brasa acesa está onde? Está na sua mão. Então, às vezes a amargura é o veneno que você toma e espera que o outro morra. Isso não funciona. Enquanto isso por dentro vai te comendo, vai te corroendo, vai te devorando. E você está aí com esse sabor amargo na boca, porque alguém falou, porque alguém fez. E esse alguém tocou a vida para frente e nem lembra que você existe. E você está martelando numa ladainha que não muda. Então a amargura não sai num estalar de dedo. É um processo lento, ela não sai instantaneamente.
você ficou 10 anos tratando esse ódio dentro de você e agora você acha que no final dessa celebração resolve tudo? Não é assim. São muitos passos. E tudo começa com um passo que se chama decisão. A decisão maior é olhar para Deus e dizer: o Senhor quer que eu fique limpo? E sabe qual é a resposta dele? Quero. E quando a gente põe o eu quero, a gente tira um dos maiores pesos do nosso coração, que é o peso de achar que Deus está colocando coisa ruim para ensinar coisa boa. Outra lepra é a religião. Tem muita gente no mundo religioso usando Deus para o benefício próprio. Transforma aquilo que deveria libertar para um espaço de prisão, infelizmente, né? E para alguns a religião se torna uma lepra, porque a religião, como tudo na vida, ela tem mais do que um sentido, ou seja, tem caminhos que produzem vida, mas tem caminhos que produzem morte. E o que eu estou dizendo é que a gente tem que ser ou ter sabedoria de consultar o nosso coração para saber quais caminhos religiosos que eu estou andando para que me libertem e não me prendam, para que eles me curem e não me roubem pedaços da minha alma. Outra lepra é a imagem, né? Esse negócio de manter as aparências é demais nos dias de hoje. O Bento que está abrindo de academias é impressionante, né? Manter aparência para quem? Manter aparência para quê? Às vezes você está com o coração partido, a sua alma destroçada, questões internas não resolvidas, coisas que vão comendo você por dentro, igual a uma ferrugem, e o sorrisão falso no rosto. Se cuida da sua beleza exterior, sim. Não estou querendo ser contra. Não, se cuide sim. Se valorize fisicamente, sim. Cultive sua vida, porque ela é especial mesmo. Mas não negligencie, não desleixe, não deixe de dar atenção para o seu interior. Porque quem só olha para fora e deixa o interior de lado, está caindo exatamente para aquilo que Jesus mais condenou na religião. E essa foi a grande briga de Jesus com os líderes da religião, ou seja, estavam sempre com uma espiritualidade de aparência. Jesus disse para eles: parem, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Dia de finados, tu vai no cemitério, vai ver lá o sepulcro, todos pintados, tudo bonitinho. O que tem lá dentro? Ninguém vê o que tem lá dentro, né? Então são brancos por fora e mortos por dentro. Você se preocupa com a beleza do prato e do copo, mas vocês negligenciam o interior, não só teu, das pessoas também. O interior do teu coração. Você está todo bonitão, ou toda bonitona por fora, mas por dentro o coração está partido. Isso é uma lepra que está te roubando, te excluindo, e daqui a pouco não tem ninguém para ver a tua beleza. Teria outras para falar, outras lepras, mas enquanto eu falei aqui, talvez você pensou em alguma outra, aquilo que eu falei antes. Eu não sei o que está passando no seu coração, eu não sei com o que você está se identificando, eu não sei o que o Espírito Santo está querendo mostrar para você. Qual a lepra, qual é o seu trauma,
qual é o seu problema, o que faz o seu coração se sentir partido, mas todas elas são válidas e todas elas precisam ser tratadas, porque todas elas matam, oprimem e excluem. Então precisa ter muito cuidado com isso. Segunda e última coisa é que a salvação de Jesus não é repetições de palavra, mas é uma busca por ações novas e transformação. Quando não há transformação, não há mudanças. O que tem de gente que luta para não ser transformado, que defende aquilo que acha que é, e tem uma luta enorme com isso. E o reino de Deus não é o céu, ou não é uma proposta para te levar para o céu só. É isso também. Tá? Mas o reino de Deus é uma proposta para você viver aqui e hoje, como eu falei no começo. E a gente não faz isso. Jesus falou em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. Arrependam-se. Não é o lugar para onde você vai, mas é a maneira de como você se comporta, onde você está. Não adianta mudar de lugar. Você tem que tratar o seu interior. Jesus, depois de curar o leproso, dá algumas instruções para cumprir com o ritual que havia ali, né? Havia um ritual judaico dito pelo próprio Moisés. E sabe o que o leproso fez? Nem obedeceu. O versículo 14, se você está com a Bíblia aberta, senão você pode ouvir aqui, ó. Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O que é que ele fez? Ele sai e contou para todo mundo. Ele não se aguentou. E aí vem o mais lindo conselho de Jesus nesse texto. Anota, tá? Anota aí. Que a sua vida purificada e grata, não as suas palavras, deem testemunho do que eu fiz. Olha o grau, olha a beleza e a intensidade do conselho de Jesus. Que a sua vida purificada e grata, ou seja, o seu viver, os seus passos, a sua caminhada, seja o que revele a salvação e não as suas palavras. Às vezes nós queremos falar de Jesus, né? E nós devemos falar de Jesus, não só às vezes, sempre que tivermos oportunidade. Só que toma cuidado, que a pessoa vai olhar a sua vida. O que você é, o que você faz. E Jesus dizendo isso para o leproso, né? A gente entende que o reino de Deus não é algo absurdo e inalcançável, que ninguém vai conseguir viver, mas Jesus está dizendo, não as suas palavras, mas a sua vida, os seus passos. Por exemplo, não é a teoria como mãe, mas é o ser mãe que mostra para os seus filhos quem Deus é. Já viu uma mãe começar a falar mal do marido, falar mal do pai, falar mal da vizinha, ela mente, né, ela trapaceia, e ela fala de Jesus para os filhos, vocês acham que conclusão é que o filho vai chegar? Não é as suas palavras como patrão, mas é o seu comportamento como chefe dessa empresa, revele quem Deus é. É o seu comportamento como empregado da empresa, o seu comportamento como motorista
No trânsito revela o que Deus tem feito em tua vida. Leve isso para onde você quiser, para todos os lugares da sua caminhada, que a sua vida, sua postura como homem, como mulher, revele aquilo que Deus tem feito na tua vida. Aqui parece que o passo seguinte após a cura é o silêncio, e não as palavras. Você foi salvo para viver, e não para falar. É isso que Jesus está dizendo para ele. Jesus faz ao contrário, da nossa tendência, e do leproso em especial, ou seja, para que a soberba da lepra tome conta de você, não fala nada para ninguém e vai viver a tua vida. Jesus diz, daqui para frente, é bico calado. Vá viver a sua vida e não fala nada para ninguém, para a soberba não tomar conta de você. Porque a soberba é outra lepra. Não fala, sabe por quê? Porque se você tem a capacidade de falar bonito, e o falar bonito pode esconder terríveis posturas tuas, então não fala nada, vai viver. Que o viver vai revelar para as pessoas quem é Deus. Porque quem sabe falar engana qualquer um com a fala. E aí Jesus está dizendo, não fala, vai viver, fica quietinho, fica em silêncio. Porque a tua habilidade de fala pode ser que você esconde um ser humano horrível, que você pode ser internamente. Então não fala nada, simplesmente vai viver. E eu quero terminar com uma história do livro de Rubens Alves, que conta a história do galo que convenceu o galinheiro inteiro que o sol nascia porque ele cantava. Já ouviram isso? Alguém já leu esse livro, essa história? Talvez alguém tenha ouvido, mas eu vou dar um resumo. E o galo era tão malandro que o sol nascia só porque ele cantava. Será que é possível isso? E o pior é que tem gente galo. Olha, tem ser humano galo que ele consegue convencer os outros que é ele que faz as coisas que não tem nada a ver com ele. E por que o galo convenceu o galinheiro que o sol nascia? O sol nascia porque ele cantava? Ele virou rei, Bom, ele é o escolhido, ele é o eleito, e o sol nasce porque ele canta. Não é que ele canta e as galinhas acordam, Ele canta e o sol nasce. Então tudo que o galo falava, o galinheiro todo obedecia, porque se o sol obedece a ele, quem somos nós, Quem somos nós? Desculpa, mas nós, para não obedecer. E um dia o galo tomou umas a mais, e não acordou antes do sol. A malandragem era acordar antes do sol, e nesse dia ele perdeu a hora do sol nascer. Então o soberbo, ele não pode vacilar, senão a casa cai. O arrogante não pode falhar em nada. Por isso, é bom sempre estar tranquilo. Se errou, confessa. Eu sou assim, e pronto, seja humilde, é tão simples. Olha, eu reconheço que pisei na bola. Mas o arrogante, o nariz empinado, o que se acha, ele não pode dar ponto sem nó, senão a casa dele uma hora cai. E cai. E o galo
perdeu a hora. O galo perdeu a hora, e o que aconteceu com o sol? O que acontece todos os dias, o sol nasceu. Quando o galo abriu o olho e viu o sol, ele disse: dancei. Caiu a casa, né? E todas as galinhas esperando o galo de asas cruzadas. E aí, bonitão? E aí, bonitão? O que tu me conta agora? A arrogância do galo caiu. Ela foi para o chão. E aí, estou resumindo, tá? E o galo se converteu. O galo se converteu. A história termina com o galo dizendo assim: antes cantava para o sol nascer. Agora canto porque o sol nasce. Antes era um soberbo, achando que eu era o dono de tudo, o dono da razão. Agora reconheço a bondade, a misericórdia de Deus, sabendo que o sol nasce todos os dias e por ele eu canto. Que mudança! Que vida nova! Que postura diferente para encarar a vida! Há uma mudança interna de comportamento, onde eu sei que Deus é bom e o sol nasce e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E por isso eu vivo em paz, sabendo que Deus quer o meu bem. E que Deus quer tirar de mim todas as lepras. Qual é a sua lepra? Todas as lepras que têm me roubado a minha paz. Quer seja trauma, quer seja dor, quer seja religião, quer seja dinheiro, quer seja suas razões, seja sexo, seja álcool, seja lá o que for. Aquilo que o Espírito Santo tem mostrado para você há pouco. Deus quer nos purificar e caminhar conosco, porque Deus é amoroso e bom, e o seu amor e bondade estão a nosso favor sempre. Eu quero orar, mas antes de orar, eu quero dar um tempo para todos vocês decidirem. Se você quiser, decida. É uma decisão de você colocar aquela lepra que o Espírito Santo mostrou. Coloque para Deus. É uma decisão que você vai fazer. Talvez você vai colocar em poucas palavras e depois em casa você vai analisar hoje, amanhã, durante a semana e conversar com Deus. Porque Deus quer te curar. Lembra, Deus quer. Então eu quero dar um tempinho para você orar e colocar isso para Deus. E depois eu termino orando. Querido Jesus, quero te agradecer, porque o teu reino é aqui hoje. O teu reino está presente entre nós e queremos viver, ó Deus, essa realidade. E o Senhor tem nos mostrado isso, tem nos revelado o quanto o Senhor nos ama. O Senhor tem revelado aquilo que não permite que nós vivamos o teu reino, porque algumas lepras estão nos roubando, estão nos destruindo, estão nos corroendo. Jesus, nós queremos tratar isso. E o Senhor foi bem claro que o Senhor quer nos curar. Eu quero estar pedindo a Jesus por cada pessoa que está aqui, por cada coração que está aqui, por cada um que está aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, o que cada um está se passando, o que cada um quer, se não colocou isso para ti, que quer colocar isso em tuas mãos, Senhor. Olhe para essa pessoa.
Fale com ela, Senhor. Abençoa ela, cura ela, porque ela quer andar contigo, ó Deus. Ela não quer correr atrás de ti. Às vezes a nossa tendência é corrermos atrás de ti. Não, ela quer andar contigo. Por isso Jesus abençoa ela. Fala com ela, esteja com ela para que ela possa andar contigo, ó Deus. E que ela possa ver a importância de entregar a lepra que está no coração, ou as lepras que estão na vida, no coração dela, em tuas mãos, ó Deus. Porque o Senhor já foi claro, o Senhor quer curar. Abençoa, ó Deus, te peço isso. E te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero desejar uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todo mundo.